Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma reunião da Universidade de Endurance. Sou Gerson Leite, fisiologista do esporte. Estamos aqui para discutir mais uma semana um tema de relevante importância dentro aqui, obviamente, do universo dos esportes de endurance. E junto com nossos parceiros, estamos todos aqui, os membros ao vivo aqui com a gente, os membros que vão assistir depois, né? Também temos os parceiros, e especialmente aqui a Plant Power, junto com nossos jungles. Esse aqui é um jungle em pó, de morango e limão, que particularmente eu gosto muito, daqui a pouco eu vou fazer um para mim aqui. E lembrar que todos nós temos aí um desconto de 10% lá no site deles, cupom Gerson10, então, e inclusive, por conta de estar tendo o mês do consumidor, eles estão com os valores legais, né, com alguns descontos no site, e usando o cupom lá Gerson10, você vai ter mais desconto ainda, tá? Então, é isso aí, louco. Boa. Depois eu peço para o pessoal mandar o link lá no nosso grupo do WhatsApp, e já marcado ali com A bateria, acho que tem que levar. desconto, tá? Hoje, receberemos aqui um amigo, né, tá cada vez mais próximos aqui da gente, professor doutor Fabiano Pinheiro, que além de ser um pesquisador lá da USP, também é treinador, também é fisiologista do esporte, é ciclista, né? Treina atletas, então trabalha com atletas como todos nós aqui trabalhamos, né? Montanhista, o homem já foi lá no pé do Everest e voltou, né? E de outras montanhas também. E é um cara que trabalhou no seu mestrado e doutorado com fadiga, com pace, né, estratégias de pace em provas de endurance, trabalhou com treinamento de força, com HIIT, com restrição de fluxo sanguíneo em atletas. Então, assim, tem uma vasta, né, parte teórica e prática do dia a dia que ele tem, né? É líder também do laboratório de fisiologia do esporte, chamado LabFab, que também é aqui em São Paulo, que também é nosso parceiro, de vez em quando a gente faz algumas coisas em conjunto, e também está com um curso aí que acontecerá em breve, e ele vai falar mais isso no final da aula para a gente, inclusive liberando um desconto exclusivo para os membros aqui da Universidade de Endurance, ele também vai citar no final da discussão de hoje, tá? Fabiano, muito obrigado por topar estar com a gente hoje. Muito obrigado aí pelas discussões que você já teve com a gente aqui no grupo e, obviamente, com as que você vai trazer aqui hoje. E o sobrenome desse grupo é Ciência do Esporte, é Robustez Científica, e por isso que você foi um dos nossos convidados. Obrigado, viu? Maravilha, obrigado pelas palavras. Fico muito contente de estar aqui de novo com vocês, dessa nossa parceria tá se fortalecendo cada vez mais. E já diante da experiência que eu tenho com o grupo, que é muito forte, eu fiquei organizando a aula, né, assim, pensando, será que é tão novidade assim para eles? Um dos métodos não será, acredito, tanta novidade, mas isso vale uma reflexão para a gente conseguir entender como que funciona o avanço da ciência e como que esse avanço ele permeia pela sociedade em si. Como a gente tem as pessoas que estão atualizadas, que isso já não é mais tão novo, mas espero colocar dessa vez de uma forma mais didática, mais talvez mais simples, para que vocês também, se ainda não pensaram dessa forma, passar para os atletas de vocês, diante da importância que esse método tem. O que eu falo desse método é do treinamento de força, é que antigamente havia um preconceito muito grande com relação a atletas de endurance, a treinar força, e para quem já é atualizado, já sabe que isso daí caiu por terra, que tem sido muito bem utilizado e que a ciência comprova. Por outro lado, ainda
existem pessoas com a crença de que não se deve treinar, ou se treinar, deve-se treinar em resistência de força e não força máxima. Então, aqui já deu spoiler, acredito que seja importante. É isso, e o outro que eu vou falar e vai ficar mais o Gerson mais para frente, mas também o Gerson já deu aqui o spoiler da restrição, que aí sim é algo bem recente na ciência, tá legal? É algo que tem saído agora para o campo prático, tem sido utilizado cada vez mais no campo prático, depois de ter um subsídio razoável dos resultados, tanto em indivíduos fisicamente ativos, quanto em atletas de endurance de diferentes modalidades. Pode começar? Por favor, Eu vou compartilhar. compartilhe a tua aula com a gente. Mas achei hoje, hein? E fiquem à vontade. Como que conduz aqui, Gerson? Continua a ficar à vontade, levanta a mão, O pergunta. pessoal costuma apertar aqui embaixo, levantar a mão, Isso. e aí, no momento oportuno, a gente faz uma pausa para que as pessoas possam responder. Tá. O que eu vou te pedir, Fabiano? Sim. Eu acho que essa telinha que você está aí vai ficar na frente da apresentação. Ela fica? Então, você O que eu faço? O que você me orienta? Pode deixar ela aqui? Sim, pode deixar. Beleza. Se você tiver alguma outra sugestão, pode falar, hein? Assim fica bom. Não atrapalha. Beleza. Então, já falei anteriormente sobre o que a gente vai comentar hoje aqui, né? Ter uma discussão, e acredito que seja uma discussão de alto nível, pelo nível já que eu conheço dos participantes, dos membros da Universidade do Endurance. Nesse sentido, deixa eu só colocar aqui, vamos começar, peraí. Deixa eu colocar. Beleza. Beleza. Então, é clássico, para nós que treinamos atletas, ou que a ciência do endurance diz que para a melhora do desempenho em esportes de endurance, não há nada melhor do que o indivíduo ele treinar. Tá legal? Então, ele deve investir um tempo com relação a esse treinamento. Só para deixar muito bem claro, a minha especialidade é o ciclismo. Então, aqui eu até vou colocar um artigo, tá? Vou falar de outras modalidades, como eu sei que tem também treinadores de corrida, de triatlon, tá legal? Mas que eu tenho também uma visão um pouco limitada com relação às outras modalidades esportivas. Então, por isso é que eu não vou destrinchá-las aqui com vocês, tá legal? Mas a fisiologia, ela praticamente não muda. Tá? Então, acredito que aqui o que a gente vai ver dá para ser colocado também nas outras modalidades, ou se não, há estudos aqui em que eu vou destacar que vocês poderão utilizar para se aprofundar mais no conhecimento, tá legal? Com relação a essas outras modalidades. E, adiante disso, volume total de treino, tá legal? E a forma como esse volume de treino ela é distribuída, vão dizer as adaptações que esse indivíduo ele terá para a melhora do desempenho. Então, o que a gente tem de mais importante em modalidades de endurance é isso. Embora nós tenhamos outras estratégias que vêm surgindo cada vez mais, essas estratégias, e é o que eu explico muito bem para as pessoas que me procuram ou que vêm tirar alguma dúvida com relação ao treino de força, ele vem para auxiliar, não para atrapalhar. Se o seu intuito é começar a fazer muito, ir para estética ou outra coisa, então para com isso, porque se é o objetivo de melhora de desempenho no endurance, a cereja do bolo é o volume e como esse volume é distribuído. Os outros, eles vêm como um método ou uma estratégia para que haja essa
potencialização das adaptações fisiológicas deixa a maquinaria neuromuscular muito melhor para que esse indivíduo possa otimizar o treino e assim ter essa melhora do desempenho, tá? Consequentemente, diante do exposto, o que a gente espera quando o indivíduo ele realiza treinamento. Então, vocês vão observar que eu sempre gosto, tá? Eu sempre falo de adaptações psicológicas, embora eu não tenha nenhuma especialidade em psicologia, mas, como o Gerson falou, no mestrado eu me dediquei muito a entender o processo de estratégia de prova, e que leva muito em consideração aspectos psicológicos, como a percepção subjetiva de esforço, pensamento associado ao exercício, dor. Então, como que a estratégia de treinamento também pode influenciar o indivíduo a se tornar mais resiliente diante, tá legal, da habilidade dele em resistir à elevada, por exemplo, percepção de esforço. E isso daí vai determinar como ele também vai distribuir a velocidade ou a potência ao longo de uma prova e assim realizar o pace. Tá? Então, a gente tem aqui adaptações psicológicas, cardiovasculares centrais e periféricas, tá legal? Muito bem já conhecidas por vocês, adaptações também metabólicas, neurais e morfológicas. Claro que diante aí dessa intensidade ou da estratégia de treino utilizada, vão favorecer mais alguns sistemas do que outro, mas a integração é a chave do processo. É isso que a gente faz, né? Nós damos uma dose para o indivíduo, espera-se uma adaptação, e aí com isso vem uma resposta. Uma resposta do quê? Da melhora do que foi falado logo no começo, o VO2 máximo lá próximo de 100 ou acima de 100, entendeu? De melhorar a potência ou a velocidade correspondente aos limiares ventilatórios, de lactato, de potência crítica, enfim, melhorar a economia aqui de ciclismo ou a economia de corrida, tá legal? A potência máxima ou velocidade máxima, e aqui, falando da parte anaeróbia, a potência pico ou a velocidade pico. Então, o treinamento, ele tem por si só, quando a gente fala de preditores de desempenho aeróbio, melhorar esses preditores de desempenho aeróbio para que esse indivíduo consiga elevar o desempenho e, claro, junto também as adaptações psicofisiológicas. E aí, já é sabido, tá legal? E isso vem ao longo do tempo, até pelos noruegueses, tá? Isso logo ali no meio da década passada, e agora fortaleceu mais ainda com esse estudo de Sandberg, logo do ano passado, em que a distribuição do treinamento de atletas de endurance, tá legal? Ela tem sido predominantemente realizada pelo volume maior em zonas de baixa intensidade, tá legal? E aí, num percentual menor, ou aqui está em horas, né, absolutas, mas também aí um percentual menor, com relação às zonas de mais alta intensidade. Claro que isso pode mudar, aqui é uma visão geral, mas isso pode mudar dependendo da periodização, do período da periodização. Mas é importante a gente entender esse processo e que cada modalidade esportiva também tem sua característica com relação a esse volume total. E aqui, logo, a gente já observa que modalidades que têm maior impacto, maior estresse mecânico, têm menor volume comparado com outras. Tá legal? Então, aqui a gente tem ganhando o triatlon, depois natação, por exemplo, e o ciclismo. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Vamos lá, bora. Mas, como eu já havia falado, o que a gente tem de parte principal para a melhora do desempenho desses indivíduos é o volume e como esse volume é distribuído. Mas o que acontece? A gente sabe que isso também tem um teto. Principalmente atletas que nós treinamos, que têm famílias,
que têm trabalho, né, que são atletas amadores e não profissionais, esse teto, essa disponibilidade de volume de treino semanal, tá legal? Ela é limitada. Então, como que a gente poderia melhorar o desempenho desses indivíduos, reduzindo até o volume de treinamento, mas ofertando estímulos diferentes a essa maquinaria do nosso organismo neuromuscular para potencializar essas adaptações e melhorar esse desempenho? Então, a sacada, eu acredito que seja muito essa, que cada vez mais tem sido observada, é treinar menos e melhorar mais. Assim, esse indivíduo vai ter mais tempo para fazer outras atividades que ele queira, enfim, para conseguir se recuperar melhor diante do estímulo dele, já que, infelizmente, a gente tem que trabalhar, né? E o trabalho muitas vezes atrapalha o treino. Não tem o que a gente fazer, né? Fabiano, Oi. é uma coisa que eu costumo falar nessa questão que você está trazendo, que eu acho que ela é muitíssimo importante. Eu sempre entendo que o atleta pode melhorar, que a gente precisa realmente encontrar o estímulo certo para aquela pessoa. Uhum. Então, quando a gente pensa em formar um portfólio de estratégias, e ainda mais com estratégias mais novas, com mais força na literatura, eu acho que a gente tem muito assim a contribuir com todos que trabalham com esporte aqui, com atletas aqui dentro, porque às vezes pode ser uma questão física, às vezes pode ser uma questão nutricional, uma questão emocional, psíquica, uma questão de fortalecimento prévio para evitar um tipo de dor, lesão. Então, assim, a gente tem um repertório muito grande, né? Então, eu sempre entendo que o nosso atleta, ele sempre pode melhorar. A gente só precisa achar os ajustes ideais para essa pessoa, né? E, e eu concordo com você, isso vai ao encontro de outra coisa que eu penso também, que é, vocês nunca vão escutar eu falar, e eu fico puto quando eu vejo isso na internet, que é as pessoas querendo vender algo fácil. Agora chegou o método que vai elevar a sua performance. Esse é o melhor. Faça isso que. Então, a gente tem, como você bem colocou, um repertório. Então, nós temos o conhecimento das estratégias que existem hoje à nossa disposição e que podem ser utilizadas dependendo da deficiência do indivíduo, mas que elas, em conjunto, vão gerar essa melhora, né, do desempenho. Então, é um trabalho multidisciplinar e é também um trabalho integrado em diferentes métodos ou estratégias de treinamento. Não existe uma só. Claro, no endurance, se o indivíduo quer melhorar na corrida, se ele não correr, ele não vai melhorar. Tem que correr, que aí é o volume e como esse volume é distribuído. Mas os outros é nesse sentido. Então, esse é o nosso trabalho, identificar. Identificar cada vez mais. É interessante você falar isso, Gerson, que até hoje, por exemplo, no laboratório, eu estabeleci lá algumas métricas de força máxima, com relação aos ciclistas que vão lá para serem avaliados. E até hoje, de todos que eu avaliei, somente 2 não realizavam treino de força e eles tinham uma capacidade máxima de produção de força 1,5 vezes o peso corporal numa única perna. Para você ter uma ideia do tamanho da força do indivíduo. Aí eu falei para ele, pô, você acha que eu preciso treinar força? Eu falei, olha, pelo que eu utilizo aqui no laboratório, você não tem essa necessidade. Você já produz uma força máxima muito grande. Entendeu? Então, cabe mais agora a gente trabalhar outras estratégias na frente, né, utilizando o próprio ciclismo, comparado com a musculação, investir mais nisso do que o próprio treino de força. E olha que eu defendo o treino de força. Então, é importante a gente ter essas medidas, ter essa clareza também. É o que eu falei para ele. Eu falei, talvez, se você colocar o treino de força, você vai aumentar a sua força e isso vai favorecer, como os estudos têm mostrado. Mas se esse não é o seu objetivo, que ele não queria, eu falei, você não precisa. Perfeito. Maravilha. Então, aí aqui, olha, como eu falei que eu não sou da corrida, tá? Eu fiquei pesquisando algumas fotos, tudo, aí eu achei dele aqui, né, do maratonista, do Kip, e só que eu falei, eu não sei o treino que ele faz.
tá? Mas pelo menos essa foto, eu falei, aí eu fui atrás para ver se não tinham criado na IA. Olha o ponto que a gente chegou, né? Para tentar acreditar. Eu vi que ele também realizava alguns treinos, mas não encontrei nada de força máxima, mas eu trouxe aqui só para contextualizar que o treinamento de força tem sido utilizado para diferentes modalidades, como aqui na natação, tá legal? O Bruno Fratos, aqui já muito bem conhecido no mundo da mountain bike, agora cada vez mais também na speed, tá legal? Esqueci o nome dele. Meu Deus, que gafe. Sim. O Avancini, o Henrique Avancini, tá legal? E o Kip, tá? Então eu trouxe aqui para contextualizar essa fala que eu vim trazendo e aí mostrar para vocês aqui nessa conversa que a ciência vai ao encontro do que esses indivíduos têm feito, tá legal? Em diferentes modalidades de corrida, ciclismo, natação e também propriamente no triatlon, que o treino de força, quando inserido ao treinamento de endurance e comparado com o grupo controle, ou seja, aqueles indivíduos que somente continuaram treinando o endurance, eles conseguem melhorar em diferentes variáveis aí o desempenho ou alguns preditores desse desempenho aeróbio. E aqui, para contextualizar, como que o treinamento de força ele poderia, eu acredito que aqui seja a cereja do bolo dessa parte do treinamento de força, para mostrar para vocês de forma clara a importância de um indivíduo ele aumentar a força máxima para que ele melhore o desempenho no endurance. Então, aqui o que seria? Tá? Uma formulazinha, intensidade relativa é igual a divisão, a razão entre a força submáxima dividido pela força máxima multiplicado por 100 para a gente ter o percentual. Então, seria a força submáxima? É a força necessária para gerar uma determinada potência, ou para o indivíduo na corrida, para eu deslocar o meu corpo à frente, tá legal? A 10 por hora, por exemplo, eu preciso produzir uma determinada força. Lembrando, claro, de toda a diferença de mecânica que existe entre a corrida e a bike, tá? E aí a gente tem a força máxima, capacidade máxima que um músculo, um grupo muscular tem de gerar, exercer força numa única repetição. E a intensidade relativa é o resultado que a gente vai ter. Então, eu trago aqui um exemplo para vocês, muito simples. Então, vamos dizer que esse indivíduo, quando ele não realizava o treinamento de força, para produzir 200 watts de potência, ele tinha que aplicar 30 quilos de força. Mas, fazendo o RM dele, a gente observou que ele tem 60 quilos de força máxima. Ou seja, então, para produzir 200 watts, esse indivíduo, ele tem uma intensidade relativa que gerar 50% da força máxima dele. E aí, aqui o momento pós. Depois de um período, esse indivíduo realizou o treinamento de força e ele conseguiu produzir mais força máxima. Ele dobrou essa capacidade dele, por exemplo, de produzir força máxima. Ele foi para 120 quilos. Mas aqui a gente observa que, produziu 200 watts, ele continua tendo a necessidade de aplicar 30 quilos de força. Mas quando a gente faz o cálculo da intensidade relativa, observa-se que agora são necessários somente 25% da força máxima dele. Então, se eu aumento a força máxima, eu reduzo a intensidade relativa. Se eu reduzo a intensidade relativa, então, para produzir esses 200 watts, agora, esse indivíduo precisa de menos massa muscular. Menos consumo de oxigênio, consequentemente, menos consumo energético, glicose, tá? Ácidos graxos livres, menos drive neural saindo do cérebro, claro, para ativar essa menor musculatura, consequentemente, ele tem uma maior economia. O que, por sua vez, faz com que ele perdure mais tempo numa atividade, ou que, para ele elevar o gasto energético comparado com anteriormente, ele produz uma potência maior, ou uma velocidade maior. Tá legal? Então, o treinamento de força, de maneira bem prática, ele seria fundamental nesse sentido. Claro que tem outras também, né? A capacidade de produzir
uma alta taxa de desenvolvimento de força, tá? Por causa de retardo eletromecânico, entre outras coisas. Mas aqui, para a gente deixar muito bem claro, isso aqui simples, tá? Aí vão perguntar assim para mim, pô, Fabiano, mas aí ele treinando força, ele não aumentou nem 1 quilo do peso corporal dele? Olha, o que os estudos têm demonstrado é que o aumento na massa corporal, ela não é significante, tá? Por vezes, esse indivíduo vai aumentar 1 quilo, 1,5 quilo, tá? Mas isso daí vai continuar fazendo com que a intensidade relativa seja muito mais baixa do que anteriormente. Tá legal? Quando a gente faz esse cálculo. Então, é simples, é matemática aplicada à fisiologia e ao resultado. Tá legal? Isso daqui fica muito claro quando a gente mostra dessa forma. E aí eu trago para vocês aqui um estudo, tá, em corredores, que aí eu também trago esse novo assunto da durabilidade, que tem sido muito falado hoje em dia, o indivíduo que ele consegue, né, ser mais durável ou ter menos fadiga durante uma tarefa de longa duração, fazendo com que haja uma menor alteração de seus indicadores fisiológicos do ponto em estado descansado para o estado fadigado. O que isso e qual que é a estratégia de treinamento para isso? Ainda não está muito bem claro, tá? Volume, tempo de treinamento, mas o que tem sido observado é que o treinamento de força pode ajudar também na durabilidade. Por quê? Como o exemplo que eu dei anteriormente. Se esse indivíduo ele produz uma determinada intensidade e agora ele consome menos energia, consequentemente ele está poupando energia e prolongando mais a tarefa. Ou ele vai conseguir produzir mais potência ou velocidade ao final de uma tarefa, porque ele economizou essa energia no início. Tá legal? Então, o treinamento de força ele seria interessante também na durabilidade nesse contexto. Então, aqui, esse estudo, eles selecionaram, tá, indivíduos, corredores, em que foram submetidos, aqui é um grupo experimental, claro, que inseriu o treinamento de força à corrida, e o outro que continuou correndo. Então, eles fizeram diferentes testes, tá, que eu selecionei só alguns para vocês, em que esse estudo durou 10 semanas e foi realizado 2 vezes por semana. Então, aqui, TIM significa teste incremental máximo, tá legal? E aí eles fizeram, que aí vai ter variáveis de limiares, VO2 máximo, entre outras coisas. Aqui seria com relação a um teste que eles utilizaram de 90 minutos para medir essa durabilidade, vamos dizer assim, na intensidade de 10% entre o L1 e o L2, o limiar do lactato 1 e 2. E aí, um TELIN também, que é o teste de tempo limite, que eu achei interessante trazer para vocês, em que eles utilizaram 95% do VO2 máximo. Tá legal? Só gostaria de frisar aqui que a velocidade que eles determinaram nesse teste pré foi a mesma utilizada no pós. Tá legal? Eles não fizeram essa análise no pós, eles utilizaram a mesma intensidade aqui do pré, por exemplo, 12 km por hora no pré, eles repetiram 12 km por hora no pós. O treinamento que eles utilizaram. Então, aqui eles fizeram um mix, tá legal? Tanto de exercícios pliométricos, que a gente sabe que são importantes para a corrida, né? Quanto também exercícios de força máxima, agachamento, leg press unilateral e cadeira para panturrilha de forma isométrica, tendo aqui uma progressão dessa carga, tá legal? A cada período da primeira à terceira semana, da quarta à sétima e da oitava à décima, tá? Tanto aqui em redução de saltos, quanto aqui também em redução do número de repetições, mas, claro, com o aumento do percentual de uma repetição máxima, para estimular cada vez mais o sistema neuromuscular a produzir força com um menor estresse metabólico, tá legal? Dado também o maior tempo de intervalo entre as repetições. E o que esse estudo ele observou? Claro, quem treinou força melhorou a força.
quem treinou pliometria melhorou também a altura de salto vertical com um contramovimento. Até aí tudo bem. O estudo se propôs a melhorar a força desses indivíduos e isso, de fato, aconteceu comparado com o grupo controle. Mas será que isso trouxe algum benefício para aquelas variáveis que a gente observou no início? Então, aqui eu trago 3. A economia, tá legal? O lactato sanguíneo e a percepção subjetiva de esforço, o percentual delas do pós comparado com o pré. Então, aqui a gente observa, tá legal? A linha vermelha, que é o grupo que adicionou o treinamento de força ao endurance. Então, a gente observa uma maior economia de energia, ou seja, um menor gasto energético significante, principalmente ao longo da tarefa, em que começa a haver uma deterioração dessa economia. E isso, por sua vez, mostra uma melhora da durabilidade nesses indivíduos. Consequentemente, houve o quê? Menores concentrações de lactato sanguíneo comparado com um grupo que só treinou o endurance. E se eu tenho um menor consumo de oxigênio, se eu tenho menor estresse metabólico, consequentemente, via glicolítica sendo utilizada muito menos, poupando mais glicogênio, eu tenho também menor saída neural aqui do cérebro, né, o output neural, para ir para os músculos. Então, o que vai voltar para mim? Lembra sempre do corpo como um modelo integrado, né? E envia os sinais, há as alterações, consequentemente, essas alterações são enviadas de novo ao cérebro, e a consciência dessas alterações, ela vem em forma da percepção subjetiva de esforço. Então, se eu tenho menor consumo, menor concentração de lactato, por exemplo, aqui, consequentemente, por vezes, isso pode não ocorrer, porque a percepção ela também é modulada por outros aspectos aí, tá legal? Mas aqui a gente observa uma também diferença significante da percepção, ou seja, a percepção subjetiva dele caiu. Então, ele conseguiria o quê? Perdurar mais na tarefa, melhorar, aumentar a intensidade para uma mesma percepção de esforço, melhorando assim o desempenho dele. No teste de tempo limite, tá? Então, aqui, ou seja, esse indivíduo permaneceu lá, por exemplo, a uma dada velocidade, a 95% do VO2 máximo dele. Então, a gente observa aqui o endurance mais o strength, tá legal? Que houve um aumento significante, tá? E é uma interação entre também os grupos, mas aqui, os indivíduos que treinaram só o endurance, eles não alteraram praticamente o desempenho do pré para o pós. Ou seja, o treinamento de força, ele foi eficiente em melhorar a força através de alterações mecânica elásticas na musculatura, tá legal? Fazendo com que potencializasse aí alguns importantes marcadores e também de desempenho na corrida. Agora a gente vai ver no ciclismo. Também não muda muita coisa, tá legal? Aqui a gente observa o quê? A adição do treinamento de força aos ciclistas e aí um grupo controle. E eles realizaram aqui, diferentemente da corrida, né, um volume muito maior, 185 minutos na bike no rolo, a 44% da potência máxima, e logo na sequência um contrarrelógio de 5 minutos. E aí esse treinamento de força durou aqui 12 semanas, 2 vezes por semana. Eu trago para vocês aqui, basicamente, os exercícios que o grupo da Noruega, lá do Ronestad, eles utilizam para os ciclistas, tá? Que seria o agachamento, leg press inclinado unilateral, a flexão do quadril também em pé, aqui no crossover unilateral, e a panturrilha bilateral. E aí eles utilizam aqui também uma fase de treino com esses indivíduos, tá? Da primeira à terceira, da quarta à sexta e da sétima à 12ª, né? Dividido em 3 fases, em que na primeira sessão da semana, então, por exemplo, na terça, eles realizam 10 RMs, e vamos dizer que na quinta-feira eles vão realizar 6 RMs. Então, 8 e 5, 6 e 4.
Eles padronizam um tempo de intervalo de 2 minutos. E aí vem algo muito importante, tá legal? Aqui, que alguns estudos têm sugerido que isso daí é a cereja do bolo para que o treinamento de força melhore o desempenho em ciclistas, que é a intenção de gerar maior velocidade na ação concêntrica, mesmo que o peso seja muito grande na curva, né? Força-velocidade, com maior o peso, menor vai ser a velocidade, mesmo que quem está de fora observa que ele está movimentando a plataforma de maneira lenta, mas a intenção de movimentá-la de forma rápida gera a melhora da taxa de desenvolvimento de força, e isso daí vai favorecer a aplicação de força no pedal, gerando diversos mecanismos ali, que se for possível, hoje a gente conversa no final ainda sobre isso, que vão favorecer o desempenho desse indivíduo sobre a bike. Fabiano, Oi. o Vitor está perguntando aqui se essas fases são apenas uma progressão ou estava ali dentro da periodização para prova-alvo dos atletas. Eu acho que, pelo que eu entendi, é a progressão do estudo, né? Isso, é a progressão, mas também é a periodização, né? Então, eles já selecionam esses indivíduos numa determinada fase da periodização deles, com relação à temporada, e aí eles já realizam esse estudo, tá legal? Mas isso daí, geralmente é o clássico até hoje, nos estudos deles, do grupo deles, o que eu observo é o que eles utilizam é isso, tá? Essa forma de periodização, sendo a primeira da semana um pouquinho mais elevada em número de repetições comparado do que a segunda semana. Se a gente for pensar, é até lógico, porque final de semana geralmente tem um trabalho de mais longa duração, tá legal? E aí você realiza menos repetições para ter menos fadiga, por exemplo, subsequente. E o Alexandre está perguntando aqui se é correto a divisão entre força máxima, potência e resistência, ou somente uma adaptação didática, como ocorre no modelo de 5 zonas, frente aos modelos de 3 zonas fisiológicas, né? Quando ele fala de potência, é força explosiva. Sim, sim. Não, aí existe uma diferença, né? Aí sim existe uma diferença, tá legal? Porque a zona você vai trabalhar um percentual, tá? É claro que o trabalho de força máxima, resistência de força e força explosiva trabalhe a um percentual da força máxima, eles vão estimular o sistema neuromuscular de uma forma diferente. Então, a única forma, não sei se eu poderia colocar, a melhor forma, o padrão ouro que a gente tem de garantir que esse indivíduo ele vá, em tese, acionar 100% das unidades motoras é através de uma repetição máxima. Então, ali sim a gente consegue garantir que, olha, ele atingiu o 100%, tá legal? Quando ele vai treinar, por exemplo, força explosiva, ele vai variar de 30% a 50%. Então, ele não vai acionar 100% das unidades motoras, mas ele vai, o quê? Aumentar todo esse aparato neuromuscular, ele vai melhorar esse aparato neuromuscular para ter uma transferência de força mais rápida, coisa que o RM não vai dar, porque o movimento vai ser muito lento. Então, são adaptações distintas, elas se complementam. Há estudos até em ciclismo que estão começando agora com força explosiva, alguns com pliometria, mas não tem visto diferença significante no desempenho. Eu acredito, tá legal, que em determinados momentos isso pode auxiliar o indivíduo, mas não vai melhorar o desempenho dele de forma significante mesmo. Auxiliaria ele no quê? Numa velocidade, numa aplicação de força no pedal mais rápida, uma resposta mais rápida para um sprint, por exemplo, tá legal? Se ele melhora essa aplicação de força, ele diminui o tempo transiente dele na fase de propulsão. Então, se ele consegue diminuir isso, ele diminui o tempo em que o músculo fica contraído. Quando o músculo está contraído, eu diminuo o fluxo sanguíneo no local. Então, se eu conseguir diminuir o tempo que ele fica contraído, gerando a mesma potência, melhorando esse fluxo sanguíneo no local,
ele pode ter menos fadiga muscular, aquela menor queimação, entendeu? Tem toda uma estratégia por trás disso. Tá. Bora. Bora. Então, aqui um RM no agachamento, tá legal? Eles mediram a força máxima, então, claro, o grupo que treinou força aumentou a capacidade de produzir força máxima. E aí, quando a gente observa aqui no teste de 185 minutos, a gente tem também os percentuais de mudança com relação ao consumo de oxigênio, concentrações de lactato e percepção subjetiva de esforço, tá legal? Quadradinho que adicionou o treinamento de força e o redondo que ficou na bike somente, treinamento na bike. Então, o que a gente observa aqui é praticamente a mesma coisa que a gente viu lá na corrida. Então, aqui, ó, uma menor deterioração, ou seja, uma maior economia desses indivíduos que treinaram força, comparado com os que não treinaram. As concentrações de lactato também, e isso muda, claro, de maneira significante, da metade do teste para o final, tá? Dando de novo a entender que o treinamento de força auxiliou na durabilidade desses indivíduos, e aqui uma menor percepção subjetiva de esforço ao longo dos 180 minutos. E aqui a gente tem a potência que esses indivíduos produziram no contrarrelógio de 5 minutos. Então, houve também um aumento significante dessa potência, tá legal? Após esse teste de 185 minutos. Isso é importante dizer, tá? Que eles não estavam em estado descansado, comparado com o grupo que somente treinou endurance. Então, mais uma vez, treinamento de força se mostra, e isso tem sido observado, tá legal, em diferentes estudos, tá? De diferentes modalidades. Mas, como que o treinamento de força, ele aqui vocês, tenho certeza que já têm isso muito em mente, tá? Mas ele melhoraria esse desempenho, tá legal? É que eu trago algumas adaptações relacionadas a isso, que seria o quê? Quando esse indivíduo treina a força máxima, ele aumenta a amplitude e frequência do disparo dessas unidades motoras, melhora a coordenação intermuscular, tá legal? Aumenta também a taxa de desenvolvimento de força, melhora a rigidez músculo-tendão, aqui, por exemplo, em caso de corrida, fazendo com que esse indivíduo tenha maior economia também aqui por utilizar mais a unidade elástica do músculo, poupando assim miosina e actina, tá legal? E ali, como já anteriormente eu mencionei, a importância do 1RM, tá legal? E aqui alguns estudos, isso em ciclismo, tá? Em corrida, não, mas o aumento na área de secção transversa tem sido associado também em mulheres, tá? Até com melhora na economia de ciclismo. E aí, a cereja do bolo aqui do porquê, tá legal? Que aumentar o 1RM e a área de secção transversa, aumentando a força máxima e a área, poderiam ajudar também na economia, como aquela imagem que eu mostrei anteriormente. Então, se eu aumento, talvez uma das problemáticas que a gente tem são as pessoas entenderem que a fibra tipo 1 não responde à força. Elas não respondem à força tão bem quanto as tipo 2. É importante dizer, elas vão melhorar a força. Então, se eu melhoro a força dessas fibras tipo 1, eu consigo gerar mais tensão com essas fibras, retardando o acionamento das fibras tipo 2, que vão gerar maior consumo de energia. Então, essa é uma sacada. Então, se eu melhoro através do treinamento de força, coordenação intramuscular e intermuscular, frequência de disparo, tá legal? E ainda melhora a força das fibras do tipo 1, essas fibras que são altamente oxidativas, elas vão conseguir, por mais tempo, produzir força. Retardo à fadiga, retardo ao acionamento de fibra tipo 2B e fibra tipo 2X, se este for o caso. É que fibra tipo 2X a gente já está falando de mais alta intensidade. Tá? Então, nisso daqui, contempla-se o que seria o treinamento de força para os atletas de endurance. E os potenciais efeitos, tá legal, desse treinamento de força, é aquilo que a gente já vem mencionando, que os estudos têm demonstrado consistentemente, claro, alguns mais, outros menos, com relação à economia ou à eficiência, velocidade dos limiares,
velocidade ou potência máxima, pico, desempenho em diferentes tarefas, com uma estabilização do VO2 máximo, tá legal? Isso é muito importante dizer, não há prejuízos ao VO2 máximo e também não há alteração significante do peso corporal. Claro que é importante monitorar os atletas com relação a isso, porque eu já treinei ciclista que mesmo com 15 horas de bike, ele começou a fazer treinamento de força e ele começou a aumentar a massa muscular. E aí a gente teria que buscar uma outra estratégia, tá? Então, monitorar também é parte crucial do processo para a melhora de desempenho dos indivíduos. Posso dar continuidade aqui? Alguém quer tirar alguma dúvida com relação ao treinamento de força? Antes de eu passar para o Murilo ali, o Alexander Glória perguntou se existe alguma comprovação de exercício de força que façam transferência efetiva para a natação, que até onde ele leu, somente para saída de bloco ou virada, né? E o Vitor Carrara comentando, né, na execução é importante trabalhar a maior intenção de velocidade, independente da fase do treino, né? Ou o percentual da carga máxima, é isso? Isso, exatamente. Tá? Essa é a orientação. A maior velocidade na ação concêntrica, a excêntrica ele vem trazendo na boa. Tá? Mas na concêntrica, sim. Com relação à natação, como eu já mencionei no início, não é a minha área, tá? Então, eu tenho um conhecimento limitado sobre isso. Sei que essa transferência de força, de fato, os estudos eles não conseguem observar, isso é muito difícil, mas analisando atletas, né, na prática, olímpicos, pelo menos eu não tenho, todos os que eu acompanho, que são poucos, treinam força de forma muito pesada. Em pesos absolutos, assim, grandes. Esses indivíduos se tornaram atletas olímpicos. Então, por vezes, a ciência ainda, é importante deixar isso bem claro, não conseguiu uma forma de detectar uma mudança tão pequena no desempenho desses indivíduos, tá legal? E aí isso talvez gere esse problema que a gente tem nos papers de natação e treinamento de força, tá? Mas se for pela lógica de que esse indivíduo treinando força, ele vai conseguir ter uma maior capacidade de força ali para puxar a água, então ele deveria melhorar em algum aspecto do desempenho dele, tá legal? Mas como é muito diferente, né? O meio líquido do ambiente em que a gente vive, fora, né, da água, então eu acho que ainda existe essa limitação grande da ciência, tá? Mas fora isso eu não consigo responder nada além, não. Show. Vou abrir para o Murilo aqui fazer a pergunta e depois o Mário. Ô, Fabianão, vamos Opa! lá, estava dando uma olhada aqui no trabalho aqui das séries e vendo as intensidades. Você tem algum, ou chegou a ver algum protocolo em relação ao tipo de teste que se realiza quando a gente fala força, em quais movimentos também, que eu vi ali que tem o squat, o agachamento, só meio agachamento no caso, né, não chega a ser o completo, mas tem algum teste, por exemplo, aqui a gente executa com 4 movimentos, né, terra, agachamento, supino e desenvolvimento, por exemplo, a gente medir superiores e inferiores aí. Existe algum outro que tem nos estudos falando sobre, vamos fazer um RM nesses exercícios aqui, ou o protocolo que vai seguir tô supondo, um de 10, um de 5, 2 de 2 e começar a tentar a carga de 1 RM, ou não, só se utiliza o squat e depois a periodização da carga em cima desses 100%? Tá, ótima pergunta. Geralmente, os estudos, né, eles escolhem um exercício, tá legal, para medir a força máxima, e aí eles realizam depois outros exercícios, mas com relação, muitas vezes, ao número de repetições máximas, tá? Então, por exemplo, entre 8 e 6. Então, esse indivíduo, ele produziu 9 repetições, sinal que está leve.
na próxima repetição ele já vai aumentar o peso para ficar nesse range, tá legal? Então ele treina a força dessa maneira e aí ele retorna depois ao final do estudo para o agachamento, como foi mencionado no próprio estudo, para ver se aumentou a força, tá legal? Mas ele também treina o agachamento. A gente sabe da importância da especificidade da avaliação e também do próprio treinamento para a gente observar essa melhora da força, tá legal? O que, pelo menos nos artigos que eu tenho observado com o ciclismo, é clássico, ou o agachamento isométrico, dinâmico, ou se não o leg press unilateral. Diria eu, tá? Eu acredito que para indivíduos que têm a modalidade que seja assim unilateral, como por exemplo a bike, tá? Se a gente for pegar o remo é bilateral, né? A corrida também. A corrida tem um impacto menor, né? Nesse sentido da força, eu digo. Eu gosto de avaliar de forma unilateral, para saber como que foi o aumento da força desse indivíduo, tá legal? De forma unilateral, já que ele aplica a força de forma unilateral na modalidade. E aí também a gente diminui o déficit bilateral. Vocês sabem o que é o déficit bilateral? Seria aí a falta de deficiência de força dos dois membros equiparados? Isso, quando o indivíduo, quando ele não é treinado bilateralmente, quando ele realiza uma força máxima de forma bilateral, existe uma redução, tá De um legal, lado ou de dessa outro. força por conta, em tese, talvez por causa do drive neural, tá? E aí, quando você faz a somatória de uma força da perna direita e da perna esquerda, a somatória delas ultrapassa o que ele fez de maneira unilateral, RM unilateral. Mas, assim, diria para você que o que você faz está dentro do que a ciência também observa. Você faz 4 repetições máximas. Se você quiser, tem até cálculos para você inferir um RM e você reproduz isso nas mesmas condições. Então, se o indivíduo ele melhorou o aparato neuromuscular dele, você vai observar qual o percentual que ele teve de melhor. Perfeito. Tá? Engraçado que eles não usam cadeira extensora, né? Então, uma cadeira é porque esse é uma outra limitação que eu tive. Não no Tá? ciclismo, né? Sei lá, na corrida às vezes faria mais sentido, não sei. Mas se a gente for observar, tanto na corrida quanto no ciclismo, quanto em qualquer outra modalidade, utiliza-se o quadril também, né? Quadril, joelho e Sim. tornozelo. Não, eu tô E dizendo no geral de medida de força, né? Porque nós estamos avaliando um agacho, nós estamos falando de posterior, quadril, leg press também, mas aí na hora que a gente fala, pô, vamos medir força de quadríceps, tudo bem, ele tá envolvido ali no movimento, mas... E aí eu perguntei exatamente por essa curiosidade, porque eu tenho visto alguns estudos e nenhum tá ali medindo às vezes uma força de quadríceps, e eu acho uma musculatura, assim, super importante, uma musculatura grande, bem envolvida, né? Então, assim... Não que ela não tenha importância no gesto, tem, não, mas ninguém avaliou, eu achei muito estranho isso. então, sim, ela tem importância, tanto que ela é uma das que mais, por exemplo, o vaso lateral, ele compreende um maior percentual de aplicação de força no pedal. Mas cada vez mais os estudos, tá? Eu digo assim, de 2000 para cá, eles têm avaliado dessa forma. As 3 articulações envolvidas. Se você pegar anteriormente, vão ter muitos que vão ser cadeira extensora. Sim, Tá legal? os Mas mais o que a gente tem... antigos. Isso. E essa é uma limitação grande que eu encontrei também. Por quê? Porque no laboratório eu avalio isométrico de direito e esquerdo, leg press horizontal. Simula bem o quê? A força que o indivíduo produz no pedal. Só que para eu fazer uma razão da força do quadríceps com o posterior, como que eu faço? Não tem estudo, porque os estudos têm quadríceps e flexão. Exatamente. E aí eu comecei a fazer um monte de cálculo, isso e aquilo, vendo o percentual de cada um, déficit bilateral, o que eu poderia sugerir de mínima força para um atleta e qual que seria essa razão entre a força que ele produz na extensão de joelho com o posterior de coxa. Porque também o posterior de coxa, ele é muito... Vocês observam aqui, nenhum estudo, raramente um estudo, ele vai realizar exercícios para o isquiotibial, tirando a panturrilha, para o flexor de joelho. Só que o flexor de joelho também é importante, não só na corrida, mas também no ciclismo. E aí eu comecei a observar que muitos atletas têm cãibra no posterior.
será que não é uma falta de força no posterior e o posterior começa a muito depois, quando o quadríceps começa a fadigar, ele começa a puxar o pedal, mudar padrão de movimento, e aí não tem força no posterior. E aí, dando treino de posterior, cessou a cãibra desses indivíduos. E aí foi quando eu comecei, falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Vamos começar a analisar com cuidado isso, entendeu? Então, assim, não é isso, eu deixo no relatório muito bem claro. Não tem validade científica, não é um estudo científico, é de acordo com isso, 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 isso. Parece que é assim. Boa. Obrigado, irmão. Não por nada. Marião, vamos falar o Mário para a gente seguir aqui. Tá, ô Fabiano, no Oi. slide anterior, você comentou da área de secção transversa, se eu não estiver enganado ali, ela estaria relacionada à questão da densidade muscular ali, do aumento dessa densidade muscular ou não? Quando você fala densidade muscular, o que você... Uma resposta hipertrófica ali, não. Isso, é uma resposta, aumento isso mesmo, uma resposta. Mas assim, se a gente pensa no Endurance, se eu não me engano, acho que teve uma aula aqui uns meses atrás, a vascularização no aumento excessivo ali da parte muscular, ela não pode atrapalhar a chegada de oxigênio, alguma coisa nesse sentido, pensando num atleta de Endurance. Isso é assim mesmo, certo? Isso. Tá, então vai haver uma competição. Vai haver uma competição ali, né? Até que ponto, eu não sei se é possível quantificar isso, a gente poderia dosar, né, essa questão hipertrófica e não, entendeu? Aumentar a massa muscular, tá, você tem às vezes um recrutamento de unidade motora maior, tudo que você explicou, mas tem um certo limite também para a gente não gerar essa competição, né? E o que acontece? Eu gosto de fazer uma reflexão muito grande no sentido de que quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa de maneira isolada, né? Então a gente pensa, se o indivíduo ele treinar força, ele vai aumentar a área, vai diminuir a vascularização por conta disso, você falou da competitividade. Só que quando esse indivíduo ele treina força e ele treina aeróbio do mesmo jeito, você está ofertando ambas as adaptações para ele. Primeiro, a hipertrofia a gente já sabe que vai ser menor de um indivíduo que treina endurance e também o aumento da força será menor comparado com aquele que não treina e só treina força. Tá legal? Só que quando os dois caminham juntos, não é muito bem assim que funciona. Então, o que os estudos observam é que esse aumento da área de secção transversa, tá legal? Ele não é prejudicial no tempo em que esses estudos foram conduzidos. Tem estudo que foi conduzido até 24 semanas, mas que depois, num período mais final, se eu não me engano, da 12ª semana à 24ª, houve a redução do volume ou do volume, né, do treinamento de força, tá? Enquanto o outro grupo cessou. Então, assim, o que a gente observa esses indivíduos, eles aumentam a massa muscular, tá? Mas ela é significante do ponto de vista pré, mas ainda não capaz de fazer isso que você falou. Até porque esse indivíduo ele continua treinando aeróbio, então ele está estimulando toda a parte de irrigação sanguínea, angiogênese, parte das enzimas oxidativas, tá legal? Biogênese mitocondrial, então ele continua, ele não parou, entendeu? Há um tempo atrás, muito tempo atrás, deve ter sido na pandemia, eu não consegui encontrar mais esse estudo. Eu li um estudo que, assim, eles tinham feito, em teoria, qual seria a musculatura perfeita para atletas de ciclismo. E aí muda-se ângulo de penação, muda-se isso. E aí, assim, eles fizeram uma teoria. Eles falaram, olha, é muito difícil isso acontecer. Tá legal? Então, assim, no período em que a gente observa dos estudos, a massa muscular que eles têm é condizente com o aumento da força, e isso tem se mostrado ajudar no desempenho de ciclistas, tá? De endurance. Quando a gente vai observar ciclistas de pista, tá legal? Aí o negócio já é diferente. Eles precisam da área de secção transversa, porque a área de secção transversa está associada diretamente à potência pico que ele gera. Tá legal? Mas aí são estímulos diferentes, tá?
Então, começa a analisar o fenômeno dessa forma. Se eu tivesse que falar para você, como que eu vou acompanhar um atleta que ele está treinando força, e eu tenho receio que ele aumente a massa muscular de forma significante e isso prejudique ele, no mínimo, fazer uma mensuração dele de circunferência e ajustar isso pela dobra cutânea. E observar como que tem aumentado essa coxa dele, relacionada também ao peso corporal. E quanto que esse indivíduo tem de potência, tá legal? Relativo ao peso corporal. Isso é muito importante, porque aumentou a força, beleza. Aumentou a potência máxima? Aumentou. Aumentou o peso? Aumentou. Mas e a relação potência-peso? Melhorou ou não? Estabilizou? Se estabilizou, então o treinamento de força não está funcionando mais. Obrigado, valeu. Nada. Bora. Bem, agora aqui, tem quanto tempo ainda, Gerson? O nosso tempo já foi, mas dá para falar aqui ainda. Bem, então, aqui eu acredito que seja, de fato, tá? O que a gente vem de uma tendência nova que vem crescendo cada vez mais, que é o treinamento aeróbio, tá? E o nome mesmo já diz de baixa intensidade associada à restrição de fluxo sanguíneo, em que, recentemente, até a equipe de ciclismo Soda Quick Step vem utilizando essa estratégia em seus atletas. Então, só formalizando aqui, no ciclismo, o que a gente quer? Melhora dos preditores de desempenho aeróbio, tal como também a resiliência, potência anaeróbia, tá legal? E o que a gente tem associado a isso? Se eu aumentar a força máxima e a área de secção, eu consigo também melhorar a potência em que ocorre os meus limiares, melhorar a economia, então logo a resiliência, como a gente observou, e também a potência anaeróbia, ou seja, a capacidade desse indivíduo de produzir potência num curto espaço de tempo, utilizando o sistema anaeróbio. Só que a gente sabe que, para melhorar isso no ciclista, por exemplo, a gente teria que unir as estratégias de aeróbio contínuo de longa duração, HIIT, SIT, e também o treinamento de força acima de 85% de RM. Enquanto, por um lado, a gente tem um treino de baixa intensidade que não promove tanto desgaste, mas, do outro lado, a gente tem 2 treinos de altíssima intensidade que vão gerar um elevado desgaste para esses atletas. Tá? E isso daí forma um grande quebra-cabeça para nós, tá legal? Por quê? Gera um aumento na carga de treino, é mais difícil de você confeccionar a periodização, tem um desafio grande no equilíbrio entre a carga de treino e a recuperação entre as sessões, e isso pode aumentar o surgimento de sintomas relacionados ao overtraining. Mas como que a gente poderia, então, ofertar adaptações para esse indivíduo que melhorariam esses preditores de desempenho aeróbio, mais a força e a área de secção transversa, só que treinando em baixa intensidade? Isso, de fato, se ocorresse, tá legal, seria top. Treinando, claro, sobre a própria bicicleta. Então, nesse sentido, foi a contextualização do doutorado, tá legal? Em que aqui é a imagem da coleta do doutorado, que o indivíduo ele pedala em restrição de fluxo sanguíneo, ou seja, o nome mesmo já diz. É uma estratégia que utiliza uma pressão externa na parte proximal do membro, com o objetivo de reduzir o fluxo sanguíneo arterial e, ou, dependendo da pressão, bloquear o venoso. A pressão que é utilizada varia dependendo do estudo, podendo ser entre 40% e 80% da pressão de oclusão, e aí vem o ponto positivo, né? São intensidades baixas, abaixo de 50% do VO2 máximo, 30% da potência máxima desse indivíduo. Então, se o indivíduo ele alcança 400 watts de potência máxima num teste em rampa, tá legal? Ele vai utilizar, por exemplo, de 20% a 30% dessa potência para pedalar. E isso já poderia ajudá-lo a gerar adaptações semelhantes ao que o treino de alta intensidade traz, só que treinando em baixa intensidade. Então, como que isso daí, qual que é a mágica, né, que essa estratégia faz? Eu falo mágica porque, assim, você fala,
Antigamente acreditava-se que a gente só ganhava massa muscular pegando pesado e tal, mas agora, treinando na bike leve, a gente ainda consegue aumentar a massa muscular? Pode. Assim é a ciência, ela vai avançando no conhecimento. E não tem problema nenhum falar isso. Então, o que que acontece? O indivíduo está pedalando, está produzindo trabalho muscular. Isso daí necessita do quê? De oxigênio e nutrientes. Só que você reduz o fluxo sanguíneo na região. Consequentemente, você diminui a oferta de O2 e diminui também o quê? A eliminação ou remoção desses metabólitos para fora do membro. Então, fibras do tipo 1, elas necessitam de muito oxigênio. Se elas estão trabalhando sem oxigênio, o que que vai acontecer? Mesmo em baixa intensidade, essas fibras tipo 1 meio que fadigando, morrendo, elas vão falar, opa, não consigo mais. Então, cérebro, manda mais aí, ó, drive neural, porque precisa aqui, o louco lá fora tá falando para manter o trabalho muscular. Então, as fibras tipo 2 começam a ser ativadas mesmo em baixa intensidade. E esse aumento também do estresse metabólico, tá legal? Ali na região, faz com que haja um desencadeamento ou um disparo, tá legal? De adaptações musculoesqueléticas, aumentando o número de células satélites e a hipertrofia do músculo, tá legal? Melhorando ali também a parte de capacidade de tamponamento muscular, capacidade oxidativa. Então, assim, as mitocôndrias estão trabalhando a milhão, só que não tem oxigênio. Quando você libera aquele manguito e a reperfusão, há ali também uma alteração gigantesca nessa musculatura, favorecendo mais ainda essa capacidade oxidativa. E quando você tem redução na oferta de oxigênio, há também o estímulo para a angiogênese, ou seja, para a capilarização. E aí vai melhorar a quantidade de oferta de sangue, de nutrientes às fibras musculares por conta disso. Há também, por vezes, dependendo da aptidão física do indivíduo, tá legal? Se você reduz o fluxo sanguíneo na perna, há também um maior trabalho cardiopulmonar pela redução do fluxo venoso. Tá legal? E isso daí também geraria uma adaptação cardíaca, lembrando, dependendo da aptidão física do indivíduo, tá legal? Há também sugestões de que poderia melhorar também as hemoglobinas e a capacidade de função dessas veias, da resistência das veias, aumentando a complacência delas e levando mais sangue a essa região, maior dilatação. Então, tem todo um processo, tanto sistêmico quanto também localizado, que o treino com restrição de fluxo sanguíneo pode favorecer esse indivíduo a gerar, por exemplo, maior massa muscular, maior força, aumentar o VO2 máximo, mesmo treinando em baixa intensidade. Então, logo, eu trago aqui para vocês, tá legal? Esse é um estudo com indivíduos fisicamente ativos, é clássico esse estudo, por isso que eu trouxe ele aqui, tá legal? De Abe, 2010, em que ele submeteu indivíduos fisicamente ativos a 8 semanas, 3 vezes por semana, de um pedal em restrição de fluxo sanguíneo para o outro sem a restrição de fluxo sanguíneo. Então, grupo restrição treinou a 40% do VO2 máximo por 15 minutos. Iniciou-se ali na primeira semana 160 milímetros de pressão, aumentou essa pressão ao longo do tempo, finalizando em 210. Enquanto que o grupo controle treinou também na mesma intensidade, mas por um volume 3 vezes maior, 45 minutos. Aí eles mediram a área de secção transversa, contração voluntária isométrica máxima e também algumas variáveis no teste incremental máximo. Como variável de desempenho, 90 minutos, tá legal? Esses indivíduos... Epa, aqui eu errei. Desculpa, gente, isso daqui é do outro estudo, tá? Perdão. Aqui é um telim, eles mediram no telim... Não. Eles têm um telim também aqui, ó. Ih, meu Deus, desculpa, gente. Errei, mas aqui tem, ó, tá? Um teste de tempo limite que eles fizeram na potência do VO2 máximo, aí eu venho explicar isso daqui para vocês. Então, vamos lá. Avaliando aqui alguns parâmetros que eu vou chamar atenção, que seria com relação à área de secção transversa em centímetros quadrados desses indivíduos.
Então, houve um aumento significante do grupo que treinou restrição de fluxo sanguíneo, tanto da coxa, a 50% do comprimento do fêmur, quanto no quadríceps, tá legal? Quando comparado com o grupo controle. Além disso, houve também um aumento do volume total em centímetros quadrados, tanto da coxa quanto do quadríceps. Então, esses indivíduos aumentaram a massa muscular deles, treinando aeróbio com restrição de fluxo sanguíneo na bike. Além disso, a capacidade funcional deles de produzir força isométrica aumentou, mas aí somente de maneira significante na cadeira extensora. Então, aqui, quando a gente tem um indivíduo, por exemplo, que teve uma lesão, ou um indivíduo que tem osteoartrite, tá? Isso já é muito bem estudado, que ele não consegue produzir força de maneira... ele não consegue produzir força em alta intensidade por uma limitação. Se você der para ele a restrição de fluxo sanguíneo, ele pode melhorar a massa muscular, a força e assim a funcionalidade dele. Então, é uma estratégia que a gente tem na manga, não só para atletas, tá legal? Como vários estudos já têm observando isso, mas também para indivíduos fisicamente ativos, seja eles na parte de modalidade esportiva ou não, tá? E aí um indivíduo também que teve uma lesão em uma determinada modalidade esportiva, pode ser ofertado para ele o treino com restrição de fluxo sanguíneo para ele manter pelo menos algumas adaptações que ele já adquiriu e assim voltar ao treino de forma mais rápida. Na flexão de joelho, a gente não observou, como eu falei, tá legal? O aumento da força foi somente na extensão. E aí aqui trago para vocês a frequência cardíaca máxima atingida, tá, no teste incremental máximo, então não houve diferença entre os grupos, mas quando a gente olha o VO2 máximo aqui, tanto absoluto quanto relativo, o grupo que treinou restrição de fluxo sanguíneo aumentou do pré para o pós, tá legal? Enquanto o grupo controle, mesmo treinando um volume 3 vezes maior, não teve diferença significante. E aqui o teste de tempo limite na potência do VO2 máximo também, que é uma medida de desempenho. Então, esses indivíduos melhoraram de maneira significante o desempenho deles, treinando em baixa intensidade, desgastando menos o organismo. Então, eu trouxe esse paper, que, assim, ele foi o que começou a lançar a luz sobre uma dúvida que existia, tá legal? De que se talvez esse treino fosse dado para indivíduos que têm melhor aptidão aeróbia, eles conseguiriam mesmo assim ter adaptações, tá legal? Isso é uma pergunta muito importante a se fazer, tá? Porque senão, para que fazer em atleta? Indivíduo fisicamente ativo melhora ofertando talvez o mínimo, talvez eles melhorem por causa disso. E aí aqui tem, recentemente, uma revisão com meta-análise, tá? Uma revisão sistemática com meta-análise, que eles incluíram 20 estudos em restrição de fluxo sanguíneo com diferentes atletas de endurance, 407, e eles observaram que, de fato, a restrição de fluxo sanguíneo ela tem efeitos de moderado a grande, tanto no VO2 máximo, quanto na força máxima, quanto no desempenho desses atletas de endurance, o que pode favorecer, então, a melhora das adaptações, ou o aumento das adaptações fisiológicas, a melhora do desempenho, mas com um ponto crucial, que é o quê? Treinando em baixa intensidade. Então, desgasto menos esse indivíduo, eu posso até, num treino regenerativo, ofertar a restrição para ele, mas mesmo assim ele está tendo ali uma adaptação em nível superior de que se ele tivesse somente treinando em baixa intensidade, sem a restrição de fluxo sanguíneo. Eu acredito que aqui seja, assim, algo que a gente vê que está se tornando cada vez mais uma tendência e é muito recente mesmo, tanto na literatura quanto na prática esportiva. E aí, para finalizar, e a gente conversar um pouquinho mais aí sobre o que vocês quiserem, o segredo, como a gente já mencionou lá no início, tá legal? É integrar. É entender o déficit, tá? Ou a limitação de cada indivíduo
e trabalhar com ele de forma integrativa, seja através da parte aeróbia, anaeróbia, através de treino de força, força explosiva ou potência muscular, da restrição, treino cognitivo, parte nutricional, enfim. Nós somos um sistema complexo, integrado de informações, que precisa de uma visão cada vez mais ampla para conseguir entender o desempenho de um indivíduo. Tá legal? Era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Obrigado. Deixa eu parar de compartilhar. Eu corri um pouquinho no final, como você falou que já tinha passado do tempo, aí eu corri um pouquinho, tá? Sim. O Vitão está perguntando sobre o HIIT training, né, o treinamento de calor. Nós vamos ver se eu trago isso, Vitor, para uma reunião só sobre o assunto, tá? Porque Top. a gente já discutiu isso aqui, mas acho que a gente precisa discutir mais, né? É um tema aqui que vale atenção nossa, com certeza. E acho que um ponto importante aqui, Fabiano, antes da gente abrir aqui para mais perguntas, pessoal, vamos tirar uma foto aqui, nossa. Se não for de foto aí, abre a câmera. Com óculos, né? Eu não uso óculos. Quem é de foto, abre a câmera aí, por favor. Bora lá. 1, 2, 3. Foi. Eu acho que essa parte final, Fabiano, quando você comenta do treinamento de restrição de fluxo, né? Acho que a gente tem 2 pontos aqui que são interessantes para a gente, né? Que é a questão, talvez, da hipóxia no músculo, né? E a gente tem um caminho da literatura, assim, muito nova, discutindo essa questão da hipóxia. O Richard, que é o nosso amigo aqui, professor lá da Federal do Espírito Santo, já veio aqui falar com a gente sobre monóxido de carbono. Legal. Que vocês estavam usando. Nós já discutimos esse ponto aqui. Existe uma discussão pendente ainda sobre treinamento de hipóxia. Eu estou ali para chamar o pessoal lá da USP de Ribeirão Preto para vir falar para a gente. Existe um ponto sobre a questão da leitura do oxigênio, do consumo de oxigênio no músculo, pelo NIRS, que também tem sido mais usado. Eu estou querendo discutir isso aqui com a gente também. Estou para chamar o pessoal da Unicamp de Limeira para discutir isso aqui com a gente. E você vem trazendo essa questão da restrição de fluxo. Dentro de todos esses pontos que eu trouxe, que são novas tendências, e aí o treinamento no calor que o Vitor trouxe também é um deles, e obviamente não dá para a gente falar tudo isso em uma reunião só, mas eu vejo o seguinte: a restrição de fluxo, ela é a mais barata de todos. Né? E é que a gente consegue estar mais palpado aqui para o dia a dia, que você pode estar junto do atleta e fazer isso com ele, né? E em casos aí mais avançados, às vezes até o próprio atleta fazer isso quando ele está bem habilitado para isso, né? Obviamente, um atleta profissional que foi treinado para fazer tal questão, né? Mas obviamente existe todo um contexto por trás disso, que precisam usar, que momentos a isso, como você trouxe. Eu gosto muito também dessa associação que você trouxe ali, a questão do quebra-cabeça, né? De integrar coisas e da gente ter um quebra-cabeça aqui, e a gente tem muita coisa para olhar ainda, para estudar. Da mesma forma que a gente já discutiu microintervalo no treino longo aqui, e a gente falou, olha, esse artigo está discutindo isso, mas a gente não tem, por exemplo, as questões
inflamatórias desse treino de microintervalos quando você faz um volume alto. E aqui talvez, eu vou te perguntar, você que é um cara que estudou isso no doutorado e tudo mais, se a gente já tem na literatura, por exemplo, essa resposta inflamatória, imunológica, de radicais livres, né? Quando a gente faz o treinamento de restrição de fluxo, e tem literatura já falando sobre isso, ainda a gente não avançou para essa parte mais micro nesse tipo de treino, e talvez a ciência esteja aí caminhando para esse lado. Como é que está isso para a gente, Fabiano? Tem, pelo que é de meu conhecimento, um estudo que eles até fizeram uma microdiálise, colocaram uma microcânula enquanto o indivíduo ele pedalava, e foram fazendo ali medições, né, diversas, no HIIT comparado com a restrição. Tá? Então, a restrição ela gerou menos estresse metabólico sistêmico comparado, por exemplo, com o HIIT, até por causa da menor frequência cardíaca, tem menor demanda neuromuscular, mas na musculatura não, isso foi semelhante, né? Enquanto a gente fala de dano não tem, mesmo em treinamento de força, não tem o dano, por quê? Porque é em baixa intensidade, né? Então, essa é uma outra questão importante. Então, a gente gera, como você falou, a hipóxia, promovida pela redução da oferta de oxigênio, e isso desencadeia uma cascata gigante de estímulos para a biogênese mitocondrial, que aí tem o aumento da capacidade oxidativa, para a angiogênese, ou seja, o aumento da vascularização. Tudo aquilo que, para o atleta de endurance já muito bem treinado, é cada vez mais difícil dele conquistar, falando da parte periférica, e se ele quer conquistar, ele tem que utilizar altíssimas intensidades. Mas aí, quando a gente vê que a restrição, a gente promove um ambiente metabolicamente desfavorável, melhorando também a parte de tamponamento muscular, e talvez até melhorando a percepção de dor dele no membro inferior, mas com ele treinando em baixa intensidade. Perfeito. Então, a gente está caminhando para ter cada vez mais informação em relação a isso. E eu estou olhando duas pessoas aqui na reunião. Uma é a Aliciane, que é Nutri, né, Aliciane? E então a gente ainda não tem fechado qual suporte nutricional deve ser feito pós um treino de gestão de fluxo, mas a gente tem já um caminho iniciado, como é que o nutricionista vai ter que caminhar com isso quando ele receber alguém que fala assim, olha, eu estou fazendo uma restrição de fluxo, nem que seja lá na musculação, ou no próprio treino de ciclismo, corrida e assim por diante. A gente já começa a ter um caminho, especialmente aí nessa questão de biogênese mitocondrial, angiogênese e tudo mais. E aí os nutris são super especialistas para dar suporte para isso. E estou vendo o Everton aqui, que é psicólogo, e a gente tem outra questão, né? Do desconforto gerado pela restrição de fluxo no membro utilizado, né? E como isso deve ser encarado não só por quem está ali dando treino, mas para quem está pensando nesse quebra-cabeça de sequências de treinos, né? E aí a gente vê um ponto. Como é que tem sido a percepção de esforço dessas ações com restrição comparado com ações sem restrição? Existe esse estudo, essa leitura? Uhum. E se existe, como é que tem se mostrado isso, Fabiano? Isso tem na literatura, inclusive eu até coletei no doutorado, né, que também já era dados não publicados, tá? Mas que após a 6ª sessão de treino, a dor cai de forma significante, reduz de forma significante. Então, no início, de 0 a 10, a dor do membro inferior é 10, e aí após 6 sessões, ela vai caindo para 4, 3, até esses indivíduos pedalarem tranquilamente em restrição comparado com como se não estivesse treinando, tá?
isso também já tem outros estudos falando desse desconforto, que seria uma das limitações do treinamento com restrição. Se gera desconforto, a pessoa não vai querer, tá legal? Como o atleta de endurance tem um parafuso a menos, então, se dói, eles estão nem aí, né? Vão para cima mesmo. Então, essa dor, que aí eu dissocio, né, entre dor e percepção de esforço, né? A percepção de esforço seria a percepção do indivíduo em gerar aquele trabalho, tá legal? No geral, no contexto geral, e a dor específica da musculatura. Então, como é um estímulo novo ao organismo do indivíduo, que depende muito de oxigênio, é o atleta de endurance, você faz ele realizar um trabalho em hipóxia, então você tem o que ali? Os sensores do grupo que a gente chama 3 e 4, né? São os sensores de feedback aferente 3 e 4, que vão enviar informações de dor ao sistema nervoso central e alterações metabólicas também, falando, não, o negócio aqui tá maluco, cara, você é louco. Tira isso daí da perna, pelo amor de Deus, você vai perder a perna. Então, isso no início também tem uma descarga adrenérgica grande, tá legal? Existem estudos mostrando alguma alteração hormonal significante de GH, mas depois isso se estabiliza ao longo do tempo, e aí esse indivíduo parece que não está fazendo nada. Entendi. Perfeito. Interessantíssimo. Bem legal. Fabiano, primeiro te agradecer aqui pela bela discussão do dia, e você acabou de lançar o seu curso sobre restrição de fluxo entre aí atletas de endurance, né? Então, a gente vai ter um desconto para o grupo aqui, né? E conta um pouco do grupo, conta um pouco para o grupo aqui do seu curso e o desconto aí para a gente, por favor. Tá. O curso, tudo que eu aprendi, né, ao longo do doutorado e venho aplicando agora na prática com os atletas, é o que eu vou passar no curso. Então, claro, diante da ciência, tá legal? Então, tipo de manguito, a parte teórica, o que é a restrição, como que ela vem, qual é o avanço dos estudos. Então, isso na parte da manhã toda, e aí na parte da tarde vem a parte prática, de como mensurar, por exemplo, a pressão arterial desse indivíduo. Então, a gente vai fazer um trabalho com Doppler venoso, com manguito de pressão, como que vai mensurar, olha, se eu não tenho, qual manguito eu posso utilizar, como que eu posso comprar esse manguito. Então, todo esse caminho, tá legal? Desde a parte teórica até a prática, no sentido de fisiologia, como colocar isso ao longo do treinamento do indivíduo, quais as limitações do uso da restrição e quais os cuidados que esses indivíduos devem ter ao realizar a restrição de fluxo, isso vai ser dado ao longo do curso, com essa parte prática do indivíduo. Aí eu vou selecionar alguns indivíduos, gostaria que todo mundo fizesse questão no máximo, eu já reduzi o número de inscritos por causa disso. Então, são no máximo 20 vagas. O curso ele vai acontecer no Tatuapé, onde fica o LabFab, então no próprio condomínio tem um auditório lá, tá legal? Então já reservei o auditório, então o auditório vai ficar para no máximo 20 pessoas, com o rolo, a bicicleta, Doppler vascular, manguito de pressão, a gente vai fazer trabalho prático, trabalho teórico, entender como que é essa dor da restrição, porque aí o indivíduo precisa passar isso, né? Nós, como profissionais da saúde, precisamos entender o processo para antecipar e passar isso para o atleta. Então, eu acho muito importante. Então, assim, todos os subsídios, das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde, ele vai ter com relação a essa nova estratégia de treino. E para quem é daqui, digitar Endurance 10, vai receber esses 10% de desconto, tá legal? Na compra, tá, do ingresso por evento. É só ir lá no link, né, na bio da LabFab, aí vai direcionar para o Blink, e aí ali ele consegue comprar, parcelar também, tudo tranquilo. Tá bom, tá ótimo. Depois a gente Obrigado. passa aqui o link para a turma também, tá? Fechou. Tá. Obrigado pela aula, obrigado pela discussão. Cadê o Marquinho? Marquinho, para fechar. Opa, Eu já tô aqui. Tempo aqui, velho. Isso não é novo, essa questão da oclusão vascular.
eu já conhecia isso, só que não conhecia no Endurance, conhecia isso dos atletas de fisiculturismo que eu trabalhei lá atrás, na época que o mundo ainda não existia o WhatsApp. E existia naquela época uma preocupação gigantesca sobre o risco de trombose nos atletas, de você ter alguma questão de trombose. Obviamente que o atleta de fisiculturismo, pelas plantas naturais que eles usam, eles são seres humanos diferentes, mas como eu fiquei pensando nos atletas, não que os atletas nossos de endurance não usem, né? Mas assim, também não existe um risco de trombose nesse caso? Obrigado. Agradeço a pergunta, Marcos. Vai depender da pressão utilizada, tá? Então, hoje já existem pressões seguras para você utilizar isso, menores pressões e também realizar treinamentos intermitentes, eles até associados às vezes com HIIT, ou até mesmo também com aeróbio de baixa intensidade, tá legal? Mas risco muito baixo. Até hoje, pelo menos na literatura científica, não houve nenhum reporte dos estudos com relação a algum problema nesse sentido, mas é claro que é importante estratificar o indivíduo que esteja utilizando. Então, esta pergunta sempre deve iniciar uma conversa que quer usar o termo de restrição. Você tem algum risco já, conhecimento de trombose? Utiliza algum remédio para evitar trombose? Quando uma pessoa, por exemplo, ela vai fazer cirurgia no joelho, tá legal? Em que aí ela usa a restrição, para você ter uma ideia, ela vai utilizar 400 milímetros de mercúrio. Tá? E aí na restrição isso varia entre 40% e 80% da pressão de oclusão. Então, se a pressão de oclusão se deu em 140, eu posso variar entre 40% e 80% dessa pressão. Tá? Então, assim, num período também baixo, tá legal? Num período curto, em que até hoje a gente não tem nada na literatura falando sobre esses riscos. Tem até, e no curso eu vou falar, tá, sobre tem um posicionamento de treino em restrição de fluxo sanguíneo e quais são as diretrizes a serem utilizadas no treinamento. Então, a gente está completamente seguro pela ciência. Perfeito, perfeito. Pessoal, acho que por hoje chega. Vamos voltar também aos trabalhos, às atividades. Fabiano, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Ótima reunião, ótima discussão, muitos dados interessantes e muitas possibilidades a caminhar aqui para todos nós. E isso nos ajuda a entender melhor aqui. Quando um atleta chegar falando sobre o assunto, a gente já vai conhecer sobre isso. E para quem, obviamente, quiser aprofundar ainda mais, tem aí os seus contatos todos, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado a todos também pela pergunta, por tudo. E ótima tarde. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Abraço, Gerson. Tudo de bom aí. Obrigado, turma. Valeu, pessoal. Abraço, Murilão.